Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A Anvisa avalia o pedido de uso emergencial no Brasil de duas novas vacinas contra a Covid-19, a Sputnik da Rússia e a Covaxin da Índia. A Secretaria de Saúde de São Paulo programa um dia D da vacinação para tentar alcançar milhares de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente e uma reportagem especial mostra o que está sendo feito para preservar o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. E a vida do poetinha Vinícius de Moraes ao alcance de um clique. O acervo de 50 anos da vida do poeta e compositor agora está online. A diretoria da Anvisa segue reunida para discutir o pedido de uso emergencial de duas novas vacinas no Brasil, a Covaxin da Índia e a Sputnik da Rússia. A reunião, que começou às 14h, não tem hora para acabar. Os detalhes a gente vê agora na reportagem de Luana Karen. A Anvisa recebeu os documentos e estudos dos imunizantes russo, Sputnik V e indiano Covaxin. E a diretoria do órgão se reuniu para decidir sobre a importação dos produtos. A diretoria colegiada da Anvisa teve de avaliar os pedidos dos governos da Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí para a importação da Sputnik V e do Ministério da Saúde para a importação da Covaxin. Isso porque uma lei em vigor desde março deste ano determinou que a agência emita parecer sobre a autorização para importação e uso emergencial de imunizantes que tenham sido validados por autoridades sanitárias estrangeiras. Percebe-se que estamos sim diante de uma situação excepcional, talvez excepcionalíssima. E nesses casos excepcionais, podem ser necessárias adequações no modelo tradicional de vigilância sanitária, com consequente e proporcional fortalecimento dos mecanismos de controle pós-mercado. Os dois imunizantes não poderão ser aplicados em pessoas com hipersensibilidade a qualquer dos componentes da fórmula: grávidas, lactantes, menores de 18 anos, mulheres em idade fértil que desejam engravidar nos próximos 12 meses, pessoas com enfermidades graves ou não controladas e com histórico de reação alérgica severa. E as condicionantes que nós colocamos aqui são condicionantes que podem não resolver as questões todas de segurança, eficácia e qualidade, isso precisa ficar muito claro. São condicionantes que buscam minimizar a exposição, minimizar o risco das pessoas que irão tomar essa vacina. A reunião da Anvisa ainda não terminou e, portanto, a questão ainda não está definida. Em São Paulo, as autoridades de saúde preparam um esforço gigantesco para vacinar centenas de milhares de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. É de lá também que a Sara Kines nos dá ao vivo os detalhes sobre a chegada de um novo lote de vacinas e o esquema de vacinação das grávidas sem comorbidades. Não é isso, Sara? Boa noite. Oi, Roberto, Catiúcia, boa noite a todos. Ontem à noite chegou mais de 500 mil doses da vacina da Pfizer ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, um voo que veio de Miami, nos Estados Unidos. Foi a terceira remessa enviada pela Pfizer ao Brasil nesta semana. No total, 2.300.000 doses da vacina chegaram ao país entre terça e quinta-feira. E até aqui são 5.800.000 doses do imunizante da Pfizer entregues ao país. As entregas continuarão acontecendo nos próximos meses e o contrato prevê 200 milhões de doses da Pfizer para o Brasil até o fim do ano. E a vacina da Pfizer é uma das que serão aplicadas em mulheres sem comorbidades, grávidas ou que tiveram bebê nos últimos 45 dias. Aqui no estado de São Paulo, este grupo tem cerca de 400 mil mulheres que serão vacinadas a partir da semana que vem. Na capital paulista, já na segunda-feira, e em outras cidades, a partir de quinta. Além da Pfizer, esse grupo também poderá receber a Coronavac. O uso da AstraZeneca foi suspenso para esse grupo de mulheres pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa.
E aqui no estado de São Paulo, milhares de pessoas, centenas de milhares, ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. E, por causa disso, amanhã haverá uma mobilização, o dia D da vacinação. Veja na reportagem do Dima Soldi. Marconi tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. Ele garante que vai voltar no prazo para tomar a segunda. Vou até pedir férias se precisar, para ter o dia livre e poder voltar. Isso aí, acho que todo mundo tem que se vacinar e é só assim que a gente vai conseguir vencer essa doença aí. A segunda dose da vacina AstraZeneca deve ser aplicada após 3 meses da primeira dose. Já a Coronavac, depois de 28 dias. Só que nem todo mundo voltou aos postos de vacinação no prazo determinado. No estado de São Paulo, cerca de 440 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Por isso, o estado realiza amanhã o dia D de vacinação, voltado a essas pessoas que precisam completar o ciclo de imunização. É fundamental que as pessoas compareçam para tomar a segunda dose. Mas eu tomei a primeira dose e tive uma reaçãozinha, uma dor local, uma febrícula. Normalmente, na segunda dose, isso não se repete. Você deve comparecer para tomar a segunda dose, senão você não estará imunizado. Em parceria com os municípios, mais de 5 mil postos de vacinação no estado de São Paulo estarão abertos das 7 da manhã às 6 da tarde. 172 mil pessoas precisam tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca e 270 mil da Coronavac. É importante que a pessoa vá até o posto de saúde mais próximo da sua residência, com o cartão de vacinação, que tem o comprovante da primeira dose e com um documento com foto. Não tem problema tomar essa dose atrasada, mas ela tem que ser tomada o quanto antes. Por quê? Porque a pessoa só está protegida a partir do momento que ela toma a sua segunda dose. Então, apenas uma dose não oferece a proteção necessária contra a Covid-19. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 470.842 pessoas morreram por causa da Covid-19. Foram 1.454 registros de morte somente nas últimas 24 horas. Além disso, 16.841.408 pessoas foram confirmadas com casos de Covid. 37.936 casos confirmados nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 15.228.983 pessoas que tiveram a doença já se recuperaram. E a gente mostra agora como anda a vacinação pelo país. A região norte já recebeu 7.904.398 doses da vacina contra a Covid-19. Para o Nordeste, foram enviados 25.839.640. Já aqui na região Centro-Oeste, o número de doses enviadas foi de 7.170.830. Para a região Sudeste, 45.787.856 doses. E a região Sul recebeu 15.915.740 doses. E segundo o Ministério da Saúde, a gente tem aqui o total de 102.915.464 doses já distribuídas da vacina, sendo que 70.330.300 doses já foram aplicadas. 47.636.424 pessoas receberam a primeira dose e 22.693.876 pessoas tomaram também a segunda dose da vacina. Agora um alerta, 25% das pessoas internadas com Covid também desenvolvem trombose, que pode complicar o quadro clínico do paciente. Veja agora como identificar a formação desses coágulos na reportagem da nossa afiliada TV Ceará. Segundo estima o Ministério da Saúde, no Brasil, de cada 1.000 brasileiros, 1 ou 2 tenham trombose. Mas a chegada da Covid-19 veio engordar essa estatística. Isso porque a infecção causada pela doença
pode apresentar o maior risco para a formação de coágulos sanguíneos. Segundo o estudo publicado pelo jornal Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, 25% dos pacientes de internação com a Covid-19 apresentam embolia pulmonar ou trombose venosa profunda de membros inferiores. Ainda não se sabe o que pode causar esse maior risco, mas já se tem algumas teorias sobre essa situação. Uma dessas teorias é o quadro de inflamação em todo o organismo que a Covid gera, certo? E aí, por conta dessa hiperinflamação, pode haver uma alteração do sistema de coagulação do paciente, fazendo com que ele possa apresentar tromboses, tanto nas veias quanto nas artérias. Dependendo de onde se localiza esse trombo, o quadro clínico do paciente pode se agravar. Por isso, é preciso estar atento aos sinais de alerta. As tromboses mais comuns, elas acontecem nas veias, geralmente nas veias das pernas, ou no caso da Covid, um muito comum também é nos vasos do pulmão. Quando acontece nas pernas, nos membros inferiores, geralmente o paciente vai apresentar dor, que costuma ser mais de um lado do que do outro, que a trombose costuma ser apenas de um lado. Além da dor, ele pode ter inchaço da perna. No caso da embolia pulmonar, o sintoma mais comum é a falta de ar, certo? Que geralmente é uma falta de ar que acontece de uma forma mais súbita, né? Mas pode ter outros sintomas também, como dor torácica, né? Um boletim divulgado hoje pela Fiocruz alerta para as taxas altas de mortalidade por Covid-19 entre grávidas e puérperas. Ao vivo, a repórter Flávia Grossi tem os principais dados desse estudo, não é isso, Flávia? Boa noite. É isso mesmo, Catiúcia. Boa noite para você, Roberto, e a todos que nos acompanham. Esse boletim divulgado hoje pela Fiocruz, ele mostra que as autoridades e as unidades de saúde devem ter uma atenção especial com as grávidas e com as puérperas, que são as mulheres no período pós-parto durante a pandemia. Somente este ano, a taxa de letalidade nesse grupo já é de 7,2%, mais que o dobro da taxa de letalidade do restante do país. Os especialistas alertam que as gestantes, elas podem desenvolver a doença no formato mais grave, principalmente aquelas que estão entre a 32ª e a 33ª semana de gestação. Além disso, em muitos casos, os partos precisam ser antecipados. Segundo o relatório, de janeiro a maio deste ano, foram registrados 911 óbitos maternos em decorrência da Covid. Esse número, ele é maior do que o que foi registrado em todo o ano passado. A gente lembra que tanto as grávidas quanto as puérperas foram incluídas pelo Ministério da Saúde no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Catiúcia, Roberto. Obrigada, Flávia. No interior de São Paulo, a inclusão e a boa informação são duas das principais ferramentas usadas na luta contra a Covid-19. É verdade. A população surda de Cordeirópolis tem a sua proteção aumentada com notícias traduzidas para a língua brasileira de sinais. Veja na reportagem da nossa afiliada TV Claré. Josiane aprendeu a se comunicar com as mãos. Ela nasceu surda e teve que conviver com a dificuldade na comunicação. E até mesmo tarefas simples se tornam complicadas, principalmente quando outro acessório começou a fazer parte do dia a dia. No mercado, ainda tem pessoas que tentam se comunicar com ela, né? Mostrar o preço e ter mais paciência assim, para tentar fazer com que ela entenda. Porém, agora com a máscara, ela não consegue fazer a leitura labial. Se a comunicação para os surdos já é mais restrita, com a chegada da pandemia, a dificuldade ficou ainda maior. Informações sobre a doença, como sintomas e até formas de prevenir, não chegavam até eles, o que causou ainda mais insegurança. Foi um susto a primeira vez que ela ficou sabendo. Ela viu, né, nas redes de comunicação como que estava falando sobre o Covid. Ela perguntou para a mãe falou: tome cuidado com o Covid, mas ela não sabia o que era. Para incluir todos no combate ao coronavírus, a Prefeitura decidiu fazer vídeos com resumos de notícias em Libras, além da tradução das lives semanais para esse público. Do ponto de vista da doença, são pessoas que têm mesmo o potencial de contrair a doença e de transmitir a doença também, né? Então, acho que tanto do ponto de vista da inclusão mesmo, assim como do ponto de vista epidemiológico, clínico, é importante a gente fazer esse trabalho, sim.
Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, publicado recentemente, chama a atenção para as pressões e riscos enfrentados pelos trabalhadores durante a pandemia. Essas condições afetam a saúde mental e os planos de carreira dos profissionais. A Carla trabalha em um hospital e com a pandemia passou a conviver com o risco diário de ser contaminada com a Covid-19. Aumentou o estresse, a ansiedade, mas graças a Deus aqui onde eu trabalho tivemos bastante apoio com o psicólogo, roda de conversa, bastante treinamento de paramentação, desparamentação, e isso tem ajudado bastante. Segundo a OIT, 1 em cada 5 profissionais de saúde relatou sintomas de depressão e ansiedade desde o início da pandemia. Trabalhadores de outras áreas também tiveram a saúde mental afetada, principalmente aqueles que atuam em ambientes fechados e usam transporte público sob constante risco de contaminação. Para amenizar o problema, a OIT orienta aos países a implementação de sistemas mais eficazes de segurança e saúde no trabalho. Eu acredito que a forma de minimizar isso é quando as organizações, as empresas oferecem condições de segurança, condições de biossegurança, sobretudo, adequadas. O relatório também aborda os problemas de quem está no teletrabalho. Para 65% das empresas pesquisadas, é difícil manter a motivação dos trabalhadores nessa condição, devido à dificuldade de delimitar trabalho e vida privada. A falta de convívio social com os colegas também pode interferir na saúde mental. A pandemia, sem dúvida, afeta as pessoas que estão trabalhando em casa, sobretudo por essa perda dessa dimensão de sociabilidade, de vida social, de relações de amizade, que muitas vezes a maioria das pessoas tem com seus colegas de trabalho. Uma outra pesquisa da MindSign, instituição especializada em recursos humanos, mostrou que a saúde mental também interfere nos planos de carreira de 85% dos trabalhadores. A percepção da maioria é de avanço lento e estagnação. Para essa especialista, superar esse cenário exige capacidades específicas. A flexibilidade, adaptabilidade, a capacidade de mudar rápido de rota, ter uma excelente comunicação, se relacionar com os outros e praticar transparência agora mais do que nunca. Então, o profissional que desenvolver essas soft skills e conseguir passar isso, não só para a empresa onde está, mas conseguir deixar isso claro, que se posiciona assim, vai ser um profissional que vai estar à frente, com certeza. A gente segue falando de saúde, mas agora sob o prisma de quem precisa de assistência médica complementar. Do início da pandemia para cá, os planos de saúde privados registraram um aumento expressivo no número de adesões. Mais de 1 milhão de brasileiros optaram pelo serviço desde o ano passado. Com o isolamento social e a sobrecarga no sistema público de saúde, Marcele ficou muito tempo sem fazer exames. Com o objetivo de ter mais segurança no atendimento, ela decidiu investir no plano de saúde. Estamos há um bom tempo, desde antes do isolamento social, sem irmos ao médico, sem realização de check-up, qualquer tipo de exame. Nesse sentido, então, decidimos fazer o plano. Um levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostrou que mais de 1 milhão de pessoas contrataram planos privados desde o início da pandemia, o maior número registrado desde 2016. O Brasil tem cerca de 48 milhões de segurados em planos de saúde privados. As pessoas com mais de 59 anos foram as que mais contrataram o serviço desde o início da pandemia. Os planos coletivos empresariais cresceram 2,48%, seguidos pelos planos coletivos por adesão, com 1,37%, e os planos familiares com aumento de 0,07%. A entrada de mais de 1 milhão de beneficiários nos planos demonstra a preocupação dos brasileiros com a saúde. A pandemia reforçou ainda mais a necessidade de contar com atendimentos de qualidade. E não foram só as famílias que perceberam isso, mas também as empresas. Não é só o sistema público que está sobrecarregado nos atendimentos. De acordo com a ANS, a rede privada de saúde registrou no mês passado o maior número de internações para tratamento de Covid desde a chegada do vírus no país. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje por videoconferência do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. O presidente reforçou o desejo de ampliar relações de amizade e cooperação com os países da região eurasiática, composta por Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão. Juntos, eles têm um produto interno bruto de mais de 4 trilhões de dólares. É importante aprofundarmos nossa cooperação na área de investimentos.
continuemos trabalhando juntos para desenvolver parcerias nas áreas de tecnologia, defesa, espaço, energia e saúde. O Brasil está aberto a novas oportunidades de cooperação em alta tecnologia, a exemplo da nanotecnologia e materiais avançados, da inteligência artificial e da biotecnologia. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso cientista político, comentarista e professor da Universidade de Brasília, professor Ricardo Caldas. Bem-vindo, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. A gente viu aí o presidente Bolsonaro falando que quer ampliar essa relação com os países euroasiáticos, especialmente a Rússia. Como é que é a nossa relação hoje com a Rússia, por exemplo, que é o mais importante desses países? Com certeza. Essa é uma ótima pergunta. Tradicionalmente, as relações do Brasil com a Rússia são fracas, porque o Brasil exporta pouco e importa pouco também. Só para dar uma ideia, nosso fluxo de comércio é em torno de 4 bilhões e meio de dólares, o que não é nada. Equivale mais ou menos, só para dar uma ideia de dimensão, né, ao que nós comercializávamos com a China há 20 anos atrás. Ou seja, tem um potencial de crescimento dessas relações comerciais de pelo menos 10 vezes, já que a do Brasil-China já está em torno de 100 bilhões de dólares, né? Só para dar um senso de parâmetro. Um parâmetro, é 20 vezes maior, vamos dizer assim. E, professor, hoje é aquela sexta-feira, dia que a gente faz o balanço aí da semana, dos valores que ficaram o dólar e também dos pontos da Bolsa de Valores. É positivo? Como é que ficou o saldo aí nesses dias? Bom, o saldo foi surpreendente, né? Nós alcançamos mais um recorde, a Bolsa ultrapassou 130 mil pontos e o dólar caiu num dos níveis mais baixos desde o início do ano para 5,03, R$5, vamos dizer. Então, com isso, houve uma valorização da moeda brasileira, que esse ano já se valorizou mais do que o dólar, e os investidores continuam acreditando, né, em papéis brasileiros, investindo na Bolsa, em função até da própria situação da economia norte-americana, né? Não há uma perspectiva imediata de que o Banco Central americano venha aumentar os juros, e aí todo esse cenário naturalmente se modificaria, né? Houve um bom número de geração de empregos gerados nos Estados Unidos em maio, um pouco menos de 600 mil, o dobro do que tinha sido em abril, mas não houve assim nenhum grande impacto inflacionário que preocupasse as autoridades americanas a ponto de elevar a taxa de juros, que está entre 0 e 0,25 nos Estados Unidos. Se houver um aumento na taxa de juros norte-americana, aí isso afeta toda a economia mundial. Mas, no momento, não há essa perspectiva e isso explica um pouco a queda do dólar, né? E também o fato de que nós estamos aumentando as nossas taxas de juros, né? Há uma perspectiva de que elas aumentem até o final do ano. Isso acabou valorizando o real e desvalorizando um pouco o dólar. Tendência é que continue assim, em queda o dólar? Olha, a tendência verdadeira, se a gente olhar os boletins, né, do Banco Central, Boletim Focus, era de uma estabilização em torno de 5,3, mas acredito que já no próximo boletim a gente pode ter um número um pouco menor em função do resultado de hoje, que provavelmente vai estar em torno de 5,2. Mas a tendência do dólar continua declinante. Tá certo. Professor, obrigado. Bom fim de semana. Até segunda, hein? Igualmente. E daqui a pouco você vai ver. A vida do poetinha Vinícius de Moraes ao alcance de um clique. O acervo de 50 anos da vida do poeta e compositor agora está online. Os detalhes depois do intervalo.
No Rio de Janeiro, a Defesa Civil informou que vai precisar demolir imóveis vizinhos ao prédio que desabou ontem na comunidade Rio das Pedras. A polícia ouviu o homem que construiu o prédio. Ele era pai e avô das vítimas. Francisco ainda não sabe o que fazer para voltar a trabalhar. Ele tinha uma loja de móveis que ficava no primeiro andar do prédio que desabou na comunidade de Rio das Pedras. Francisco não se feriu, mas perdeu toda a mercadoria. Ferramenta, máquina de costura, máquina de cortar madeira, praticamente tecido, tudo que estava dentro da loja foi pro lixo, né? Depois que os bombeiros concluíram o trabalho de resgate dos escombros do edifício, a prefeitura iniciou a retirada da estrutura que desabou. 4 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Natan Gomes e a filha dele, Maitê, de 2 anos. Por questão de segurança, a rua onde o prédio desabou foi interditada. A Defesa Civil está analisando outros prédios e já decidiu que alguns terão que ser demolidos. São 5 imóveis, 5 prédios que estão interditados para demolição, num total de 13 unidades habitacionais, que são apartamentos, em que essas pessoas já receberam ordem de interdição. 58 pessoas estão desabrigadas e a prefeitura montou no local um posto para atender os moradores. Nós já temos entregue a todas as famílias que precisaram ser acolhidas ontem uma cesta de alimentos e colchonetes. A polícia está investigando as causas do desabamento e já interrogou o homem que foi responsável pela construção do edifício. Genivan Gomes era pai e avô das vítimas. Ele disse que construiu o prédio para a família morar e confirmou que o projeto do edifício não foi realizado nem por engenheiros, nem por arquitetos. 3 cidades baianas, entre elas Feira de Santana, recebem um projeto que está promovendo a capacitação e a ressocialização de jovens em situação de vulnerabilidade social. A ação é feita a partir de uma parceria do Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado da Bahia, junto com organizações sociais. Vamos ver na reportagem da nossa afiliada TV Feira. O projeto Jovem Social foi criado em 2017 para atender adolescentes entre 14 e 18 anos que são assistidos pelo CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O objetivo é ajudar na profissionalização dos jovens. O projeto surgiu devido aos índices de criminalidade envolvendo adolescentes. O projeto foi implantado em 3 municípios da Bahia. Atualmente, em Feira de Santana, 30 jovens estão sendo assistidos. Cada turma tem duração de 5 meses. No projeto, os jovens têm várias aulas, como responsabilidade social e informática. Além disso, eles recebem uma bolsa de R$400. É um trabalho gratificante, é um trabalho onde nós nos desenvolvemos, aprendemos, né, e ensinamos ao mesmo tempo. É uma construção que é feita em mão dupla e nós conseguimos traçar metas com eles e alcançar e vibrar com as conquistas desses adolescentes. O projeto é custeado com recursos obtidos através de condenações judiciais em ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho. É importante que a sociedade local, né, no caso o município de Feira, o município de Ilhéus, o município de Itabuna, ele tenha um retorno com os valores decorrentes dessas multas. Esta jovem de 17 anos está em processo de ressocialização e já faz planos para o futuro. Eu quero fazer algum curso, depois algum curso básico. Vou fazer medicina. A pandemia exigiu de todo mundo um aumento no rigor com os protocolos sanitários. Isso é essencial para que alguns tipos de atividades comecem a voltar a funcionar. O setor de turismo, por exemplo, recorreu a uma nova ferramenta de controle. É o selo Turismo Responsável, que já está em mais de 28 mil estabelecimentos e prestadores de serviços turísticos. Veja na reportagem. Águas cristalinas que impressionam. O Rio Azuis fica no município de Aurora, em Tocantins, e é em suas margens que fica o restaurante do Osmani. E para a segurança de quem passa por lá, ele investiu em ações para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. A gente usa álcool gel nas mesas. A limitação de clientes aqui é só 50% da capacidade do restaurante. As mesas, elas têm distanciamento de 2 ou mais metros uma mesa da outra. Funcionários de garçons, cozinheiros, copeiros,
usam máscaras. O restaurante é um dos 28 mil estabelecimentos que recebeu do Ministério do Turismo o selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro. O selo identifica locais que adotaram protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores contra a Covid-19. O selo Turismo Responsável evidencia o nosso compromisso em apoiar o setor de turismo brasileiro a se adequar à nova realidade e em garantir que a retomada da atividade do nosso setor ocorra de forma gradual e segura. O selo está disponível para 15 atividades turísticas. Os segmentos com maior número de adesão ao selo são agências de turismo, hotéis, guias de turismo, transportadoras turísticas e restaurantes, cafeterias, bares e similares. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia são os estados com mais adesões ao programa. Para solicitar o selo Turismo Responsável, é preciso estar com a situação regular no Cadastur, que é o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, e preencher um relatório disponível no site que aparece aí na sua tela. Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pelas Nações Unidas para lembrar a importância da preservação ambiental. A ONU também definiu esta como a década para a restauração dos ecossistemas. O objetivo é organizar os esforços dos países e da sociedade para recuperar áreas degradadas e evitar o avanço das mudanças climáticas. Para celebrar este Dia do Meio Ambiente, o Repórter Brasil apresenta agora 3 projetos voltados para a conservação e também para a recuperação de 3 importantes biomas brasileiros: o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. As mudanças climáticas trazem efeitos cada vez mais extremos, de grandes tempestades a secas mais severas. Segundo o maior bioma do Brasil, o Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. Apesar da importância, cerca de metade do Cerrado foi desmatado nas últimas décadas. O Cerrado é o grande produtor de água do Brasil. Ele fica no Planalto Central, ele é a caixa d'água do Brasil. E aí, quando a gente perde água no Cerrado, a gente perde água no Brasil inteiro. E quando a gente desmata, a gente tira essa água junto com as plantas que a gente está exportando e manda essa água embora. Isabel faz parte do projeto Restaura Cerrado, uma parceria entre Embrapa, UNB, ICMBio e a rede Sementes do Cerrado. A gente tem descoberto várias coisas. A primeira é que é possível plantar cerrado, e não só as árvores. A gente tem várias áreas, tem mais de 200 hectares de cerrado semeados aqui no Brasil Central. Em várias dessas áreas a gente conseguiu trazer cerrado de volta, inclusive com alguns bichos do cerrado que não estavam frequentando. O espaço onde vivem 3 em cada 4 brasileiros pertence aos domínios da Mata Atlântica. Mas este é o bioma brasileiro mais devastado. Restam apenas 12% das matas e florestas originais. Mesmo assim, abriga mais de 15 mil espécies de plantas, muitas das quais só existem aqui. Vigold é um dos fundadores de uma associação que presta serviços de reflorestamento. Do Jardim das Florestas, viveiro da associação, saíram quase 500 mil de mudas no ano passado. Nós trabalhamos muito com restauração de áreas degradadas, principalmente junto a agricultores familiares, mas também a outros proprietários de terra. Deixá-las adequadas ao Código Florestal e legais também, como um lugar legal, um lugar bacana para se morar e se viver, onde a biodiversidade é preservada, onde o desenvolvimento é sustentável, onde a agricultura é sustentável, a pecuária é sustentável. No Mato Grosso do Sul, o trabalho é para que o maior incêndio florestal já registrado no Pantanal não se repita. No ano passado, 1/3 da área de vegetação nativa queimou. O bioma é a maior área úmida continental do mundo, um santuário para mais de 4.700 espécies. Mas este ano, novamente, a chuva foi pouca, o que fez o governo do estado adotar medidas para combater as chamas de forma mais efetiva.
Nós compramos já 500 horas de aeronave para combate a incêndios florestais que já estão prontas. Incorporamos ao Corpo de Bombeiros mais 140 homens que estão totalmente dedicados ao combate a incêndios florestais e fizemos o levantamento de toda a estrutura de combate ao incêndio disponível. A proteção e a recuperação do meio ambiente é um assunto que interessa a quem vive no campo ou na cidade, porque influencia diretamente na saúde e no bem-estar da população e também na economia do país. O Brasil tem leis ambientais que não vêm sendo seguidas. No momento em que a agricultura brasileira não segue essas regras, ela está fadada ao insucesso nas próximas dezenas de anos ou nos próximos anos. A economia depende do meio ambiente. Sem meio ambiente preservado, não tem agricultura, não tem pecuária, não tem indústria e não terá condições de sobrevivência no planeta. Importantes ações específicas de preservação como essas, né, Cátia? Como também é importante que cada um de nós pense o que pode fazer para uma vida mais harmoniosa com o meio ambiente. É verdade, que é super importante para a nossa existência, né, Roberto? E a gente termina essa edição com uma boa notícia para os amantes da música e da poesia, para a gente começar aí o fim de semana de uma forma bem legal. Os detalhes da vida de um dos maiores artistas brasileiros, Vinícius de Moraes, pode ser acessado agora de modo online, está na internet. Um site reúne cerca de 50 anos da história do artista que se confunde com a própria memória da música popular brasileira. Os fãs do Poetinha, apelido de Vinícius de Moraes, têm agora uma nova fonte de material de pesquisa e nostalgia. O acervo inclui desde clássicos até curiosidades desse poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e também compositor brasileiro. E isso tudo está agora no site acervo.viniciusdemorais.com.br, produzido pela VM Cultural, com patrocínio do Ministério do Turismo e Itaú. São mais de 11 mil documentos originais digitalizados, que mostram o processo de criação do artista durante quase 50 anos. O objetivo é preservar a memória da música brasileira. Tem aspectos muito interessantes, tanto da história do Brasil, quanto realmente da poesia, né, da voz lírica do Vinícius de Moraes, que foi esse grande artista, esse grande brasileiro, né, que contribuiu tanto aí para a nossa cultura, que cantou a nossa gente, né, que amou o Brasil com todo o coração dele, e olha que era muito coração. Entre os destaques do acervo estão manuscritos de sucessos como Chega de Saudade e Canto de Ossanha, e o original da peça Orfeu da Conceição. O site também conta com um mini documentário feito para o projeto. Canto para que me lembre. A gente entra numa parceria com a instituição pública, né, que tem essa missão de preservar, né, a memória cultural brasileira. Espero que vocês possam, né, viver essa experiência aí de navegar no acervo pessoal do Vinícius. Essa lenta decomposição poética em busca de uma só vida, uma só morte, um só Vinícius. Que bom esse acesso facilitado à poesia de Vinícius, porque, como diz um amigo nosso, né, Roberto, a poesia sempre salva. A poesia e a música, né, que abrem a nossa percepção para a vida, não é? Verdade. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Leide Mendes. O Repórter Brasil termina aqui. Você fica agora com o programa Estádio. Boa noite. Obrigada pela companhia, uma ótima noite, bom fim de semana. Até segunda. Tchau.